Quer aprender como fazer o seu dinheiro trabalhar para você? Então prepare-se para ficar por dentro das melhores dicas sobre finanças e investimentos. Com você, o Investidor Inteligente. Mais um expert do Dicas Curtas. Oi pessoal, aqui é o Marcelo Cunha, o investidor inteligente do site dicascurtas.com.br e esse aqui é o nosso podcast semanal. Espero que vocês estejam gostando. Nós já estamos aqui no nosso 5º podcast e nós estamos fazendo uma verdadeira jornada rumo à sua independência financeira. Eu convido que você baixe os episódios anteriores porque eu tentei trabalhar alguns temas que vão seguindo em sequência. Não quer dizer que você precise parar o episódio agora e que ele é totalmente dependente dos outros, não. Eles são, de certa forma, independentes. Mas eu acho que vale a pena você construir um conhecimento todo sistemático a respeito desse assunto. Então não deixe de conferir os episódios anteriores não, tá bom? Hoje a gente vai trabalhar um tema muito específico e muito interessante que eu acho, que é uma desculpa que as pessoas usam quando decidem investir, mas na última hora falam assim, não, eu não vou fazer investimentos porque eu ganho muito pouco, então eu só conseguiria investir R$100 por mês, R$150 por mês. E veja bem, olha que interessante, você sabe quem que eu já ouvi falando esse tipo de coisa? Pessoas que eu vou lá na casa delas e aí eu percebo que elas têm, por exemplo, o hábito de ir em estádio de futebol toda semana e gastar no mês R$300, R$400 assistindo partidas de futebol, ou no estádio, ou pelo pay-per-view na TV a cabo. Então, você vê que é algo assim, a pessoa prefere assistir futebol do que se preocupar com a sua vida financeira. Será que faz sentido falar que eu devo deixar de investir porque o que eu tenho para investir mensalmente é muito pouco? Isso aí é razoável? Então, vamos discutir um pouquinho sobre isso, tá bom? Fica comigo. Então, como eu já falei, veja bem, algumas pessoas falam o seguinte, não invisto porque não sobra quase nada por mês. O primeiro erro dessa frase está em falar que o dinheiro deve sobrar no final do mês. Como a gente já trabalhou em outros podcasts aqui, se você esperar que o dinheiro sobre, ele nunca vai sobrar. O dinheiro investido é sempre uma conta que você paga para você mesmo. Você tem que pensar no dinheiro da sua independência financeira como se fosse uma aposentadoria que é descontado do seu contra-cheque, que você não tem a opção de não ser descontado. Então, quando isso acontece, você tem que pagar para você mesmo. Quando você tem esse raciocínio, não existe mais a hipótese de não sobrou dinheiro no final do mês. Então esse é o primeiro erro da frase que não invisto porque não sobra quase nada no final do mês. Então, tirando isso de lado, caso você faça as suas contas e verifique que o que você vai investir, que o que é possível investir, é algo quase que insignificante, veja bem o que eu vou falar para você. Jamais deixe de poupar porque acha que isso é muito pouco. Nunca deixe de investir porque você acha que isso é muito pouco. Investir é um hábito antes de um conhecimento. Todo podcast eu falo isso. Investir é um hábito que você tem que adquirir, que você tem que tornar isso natural na sua vida. Esse hábito, ser tão impregnado em sua rotina quanto o desagradável, porém necessário, hábito de pagar suas contas mensais. Ademais, qualquer quantia investida é melhor do que nada. E qualquer quantia investida acrescida ao seu patrimônio, quando ela é acrescida ao seu patrimônio, quando exposta à mágica impressionante dos juros compostos, que são os juros sobre juros, ela se transformará em um valor muito significativo. Atenção, qualquer que seja a quantia.
50 reais, 100 reais, R$1.000, qualquer quantia. Quando você tem esse hábito de sempre investir, quando você fala isso a respeito de meses, de anos, em juros sobre juros, em cima desses pequenos aportes, pode ter certeza que isso significa muito dinheiro. Tanto que é o seguinte, é assim que as grandes empresas e as pequenas empresas financeiras ganham o seu dinheiro. Então, quando você faz um financiamento para adquirir um produto eletroeletrônico e paga juros exorbitantes, você pensa assim, pô, mas esses juros significam só 50 reais a mais por mês que eu estou pagando nesse produto meu aqui. Por que a loja não pensa, 50 reais é muito pouco, eu nem vou oferecer esse financiamento para o cliente, não? Porque ela ganha muito dinheiro com isso. Então você tem que usar essa mesma lógica em seu favor. Não pense que a loja faz isso porque ela é boba. Muito antes o contrário. Você tem que aprender com a loja e começar a usar esses juros compostos a seu favor. Então, vou dar um exemplo pessoal, como eu sempre gosto de fazer aqui nos podcasts. Muitas vezes caem na minha conta valores abaixo de 100 reais, oriundos de dividendo de ações. Então, a dividendos de ações é a forma como as empresas elas remuneram seus acionistas distribuindo os lucros. Ou aluguéis de fundos de investimento imobiliários, que a gente vai ver mais tarde nos podcasts futuros. Quando eu começar a trabalhar dos investimentos em espécie, a gente vai trabalhar com esses investimentos. Mas o que eu quero falar aqui com vocês agora é que não é raro de cair na minha conta valores como 30 reais, 50 reais, 80 reais. Todos esses valores eu invisto imediatamente. Eu não falo assim, já que são 50 reais, eu vou passar esses valores para minha conta corrente, porque normalmente esses valores caem na minha conta da minha corretora, que é outro assunto que a gente vai trabalhar no futuro também. Não, eu deixo lá na corretora também e invisto normalmente no mesmo dia que esses valores de 30, 40, 50 reais caem na minha conta. Então, pode ter certeza, quem trata o pouco dinheiro com desdém, pode ter certeza que nunca vai ter muito dinheiro. Isso aí pode estar seguro disso. A forma como você trata o seu pouco dinheiro sempre, sempre, sempre vai refletir na forma como você vai acumular o seu patrimônio. Então veja só, como eu sempre digo, que você tem que ter uma estrutura, você tem que ter um conhecimento bom da sua realidade. Então suponha que você ganhe R$ 1.500 e você tem uns gastos mensais sempre tem que ser menos, né, gente? Você tem os gastos mensais de R$ 1.200. Então a primeira coisa que você deve fazer é organizar esse orçamento seu. Quanto que você está pagando na despesa X, na despesa Y, na despesa Z, e verificar quais os luxos, porque sempre as pessoas têm luxo. Todas as pessoas que eu conheço, mesmo as que ganham R$ 500, R$ 1.000, R$ 1.500, eu vejo que elas têm certos luxos, como eu dei o exemplo, várias pessoas que eu conheço ganham pouco, mas não abrem mão de ser sócio torcedor, por exemplo, de um time, ou de ter o seu pay-per-view, ou de ir ao estádio, ou vários outros luxos, como por exemplo fumar, como por exemplo faz questão de beber, de sair para beber. Nada disso é errado, como eu já falei no podcast anterior. Nada disso é errado. O meu convite aqui para você é que você estruture seu orçamento e verifique qual desses luxos, onde que você pode cortar um pouco no seu orçamento. Por quê? Se você ganha R$ 1.500 e gasta R$ 1.200, todo mês você já pode poupar, investir no mínimo R$ 300. Depois a gente vai falar sobre quais os produtos, quais os investimentos que são mais adequados, menos adequados, e isso é a escolha totalmente sua. Mas o que você deve saber? Que você já tem R$ 300. Mas você ainda pode melhorar isso. Ainda que você só tivesse R$ 100, a mensagem é que você tem que estruturar o seu orçamento,
verificar onde você está gastando o seu dinheiro e, com base nisso, tentar espremer mais um pouco e fazer esse pagamento no início do mês, igual eu sempre falo com vocês. Fazendo isso, suponha então que a pessoa passe a economizar todo mês R$400. Então ela está lá economizando R$400. Quanto que ela vai conseguir economizar no final de um ano? Então, suponha R$400 vezes 12 meses são R$4.800. Você computa os juros desse investimento no decorrer do ano, que pode calcular, vamos supor aí, só para fins aqui matemáticos, que seria então 5 mil no final das contas, 4.800 e 200 de juros, o que é bem modesto esses juros que eu estou fazendo nesse cálculo. Então ela vai ter 5 mil reais no início do mês seguinte. E suponha que ela continue fazendo isso no ano seguinte, economizando esses 400 reais, etc. No final de 2 anos, ela vai ter mais 5 mil, mais os juros em cima desses 5 mil de um e 5 mil do outro ano. Então, só que nos primeiros 5 mil você vai ter 2 anos de juros em cima disso. Resumindo, no final suponha que ela economize então 5 mil por ano. No final de 5 anos, ela vai ter 25 mil reais, mais os juros em cima desses 25 mil reais, sendo que os primeiros 5 mil reais vão ter 5 anos de juros, os segundos 5 mil reais, 4 anos, etc, etc, etc. Veja bem, então, obviamente que ela vai ter muito mais do que 25 mil reais, deve ter 30 mil, 35 mil, não vou fazer a conta aqui, mas 30 mil, suponha. Se ela aplicar esses 30 mil reais a juros de 1% ao mês, que aí está um pouquinho acima do que ela conseguiria, mas suponha que seja 1%, o que ela não faria só pelo argumento que ela tem pouco para economizar, para investir, então ela teria 30 mil, 1% ao mês dá 300 reais. Veja bem, se essa pessoa ganha R$1.500, R$300 significa que ela teve um aumento de 20% na sua renda. Isso é algo substancial, isso é algo imenso. Simplesmente porque ela deixou de ser levada por essas pessoas que só querem o seu mal e falam com você coisas do tipo: eu não invisto pouco dinheiro, não vale a pena, eu tenho que viver minha vida. Não pense nunca assim. Veja qual a diferença que isso vai fazer em 5 anos, em 10 anos e, como todo mundo aqui quer planejar para a sua aposentadoria, qual a diferença que isso vai fazer em 20 ou 30 anos. Vai fazer a diferença entre você ter uma vida totalmente tranquila e você ter uma vida totalmente problemática em relação à questão financeira. Então, gostou da dica dessa semana? Espero que você tenha gostado. Toda semana eu vou estar aqui, então eu te convido para a semana que vem você acompanhar o dicascurtas.com.br. Eu sou o investidor inteligente Marcelo Cunha e até a semana que vem. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.